Galera, para mais uma aula. Então vamos lá. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor de Anderson Eustáquio para a nossa terceira aula do curso preparatório para concursos de matemática. Então, pessoal, vamos lá, continuando as nossas aulas. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, MMC e MDC. Mas antes de falar sobre esse tema, eu preciso falar sobre um assunto muito bacana, que é o assunto aqui, pessoal, chamado de múltiplos e divisores, tá bom? Nós precisamos aprender aí o que vem a ser múltiplos e o que vem a ser divisores de um número. Olha só, gente. Os múltiplos, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente consegue resolver a questão dos múltiplos. Exemplo, se eu tenho aqui o número 2, por exemplo, o número 2. Quem é que são os múltiplos de 2? São todos os números que eu vou multiplicar por 2 e vai obter o resultado. Por exemplo, 1 vezes 2, 2. 2 é múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. 4 é múltiplo de 2. E assim sucessivamente. 4, 6, 8, 10, 12. E aí vai embora, pessoal. Tá vendo? Então, eu tenho aí ó, que os múltiplos de 2 começa nele e vai até o infinito. Por exemplo, quem são os múltiplos de 3? Aí você faz 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 12. Aí vai o 15. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos começam do próprio número e vai até o infinito. Por exemplo, quem são os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 são aqueles que eu multiplico por 10 e obtenho o resultado. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 30, 40 e assim sucessivamente. Estes são os múltiplos de um número. Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos divisores de um número, pessoal. Os divisores de um número, gente, são aqueles números que podem dividir esse determinado número, tá? Por exemplo, quem são os divisores de 2? Eu tenho aqui, ó, os divisores de 2 sempre serão, pessoal. Vai começar do número 1. O 1 é sempre divisor de todos os números. Então, é o 1 e o 2, no caso, é 1 e ele mesmo. Presta bem atenção, diferente dos múltiplos, os divisores começam do 1 e vai até o próprio número. E aí existem regras para entender quem são os divisores dos números. Eu tenho aí, ó, quem são os divisores de 2, pessoal? Nós temos aí que os números que dividem o 2 são todos os números pares. São todos os pares. Ou seja, todo número par eu consigo dividir por 2. Tá certo? Esses são os divisores de 2, né? Eu tenho aqui ó, os divisores de 3. Quem são os divisores de 3? É o 1 e o próprio 3, tá certo? Aí, lá na frente eu vou falar para vocês sobre os critérios de divisibilidade. Primeiro eu estou falando de divisores, para depois eu falar de critérios de divisibilidade. Vamos lá, o 4. Quem são os divisores de 4? Começa no 1, aí vamos lá. 2 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, o 2 também é divisor do 4. O 3 dá para dividir por 4? Não. Então, o próximo é o próprio 4. Ó. Tá vendo? Vai do 1 até o próprio número. Então, o 4 já tem 3 divisores. O número 5, pessoal, o número 5 é o 1 e o próprio 5, né? Outro exemplo, o número 6. O número 6 tem quantos divisores? Tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 6. Aí, gente, se eu perguntasse para vocês, o 20, ele tem quantos divisores? O 20, vamos lá, o 20. Aí tu vai ter que botar, ó, o 1 é divisor do 20, o 2, o 3 é? Não. Depois eu vou falar o porquê. Vem o 4, vem o 5, vem o 10 e vem o próprio 20, ó. Tá aí. Então, os divisores vão do número 1 até o próprio número. Entenda isso. Os múltiplos começam do próprio número e vai até o infinito, e os divisores começam do 1 e vai até o próprio número. Eu vou apagar isso aqui para falar para vocês um assunto chamado de critérios. Você precisa entender isso aqui primeiro. Critérios de divisibilidade. Visibilidade. É quando você vai saber
quando um número é divisível por outro. Por exemplo, quando é que eu sei que um número ele é divisível? Quando é que eu sei que um número ele é divisível por 2, por exemplo? Quando é que eu sei que um número ele é divisível por 2? Quando esse número for par. Quando o número for par. Professor, então quer dizer que todo número par é divisível por 2? Sim, meu querido aluno. Todo número for par. Então, todo número par é divisível por quem? Por 2. Anota isso aí, questão de prova. Quando é que eu sei que um número ele é divisível por 3? Quando, pessoal, esse número for um número divisível por 3, ou quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vou já dar um exemplo. Por exemplo, quando a soma dos algarismos, só ajeitar aqui rapidinho, quando a soma dos meus algarismos, a soma dos algarismos for divisível, vou fazer bem devagarzinho para você, sem pressa, for divisível por 3. Exemplo, olha o que você vai fazer aqui, vou botar um pequeno exemplo. Eu tenho aqui o número 27. Como é que eu sei que 27 é divisível por 3? Aí ele diz, ó, quando a soma dos algarismos eu tenho quais? O 2 e o 7. Se tu somar 2 mais 7, vai dar quanto? 9. Aí eu te pergunto, 9 dá para dividir por 3? Sim ou não? Sim. Portanto, o 27 é um número divisível por 3. Entendeu, gente? Vamos lá, o 54, ó. 54. Vamos saber se 54 é divisível por 3? Como é que eu sei? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Exemplo, eu tenho 54 é 5 mais 4, que também vai dar 9. Logo, 9 é divisível por 3, portanto, 54 também será divisível por 3. Vamos ver se o número 22, 25, pronto, vou botar aqui o 25. Vamos ver se o 25 é divisível por 3. Então, o que é que eu tenho? Eu somo os dois caras, 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7. 7 não é divisível por 3. Portanto, 25 também não vai ser divisível por 3. É assim que eu sei que um número ele é divisível por 3, tá certo? Vamos lá, quando é que eu sei que o número é divisível por 4, pessoal? Presta bem atenção. Quando ele terminar em 00, quando ele terminar geralmente em 00, gente, ele vai ser um número divisível por 4. Outro exemplo, olha só, se eu tenho um número 200, eu sei que o 200 ele é divisível por 4. Por quê? Porque ele terminou em 00. O 400 é um número divisível por 4. Por quê? Porque ele terminou em 00. Então, isso aí é um exemplo de quando o número é divisível por 4. Quando é que ele é divisível por 5, gente? Ele vai ser divisível por 5 quando, olha só, quando é que ele é divisível por 5? Quando o número terminar, em 0 ou 5. Terminar em 0 ou 5, pessoal, tá certo? Exemplo, vou botar um exemplo aqui com a canetinha vermelha para ficar melhor para o meu querido aluno compreender. Olha só, se eu tenho o número 55, eu sei que ele é divisível por 5, por quê? Porque ele terminou em 5. 55 dividido por 5 vai dar exatamente 11. Eu sei que o número 100 é divisível por 4 e por 5. Ó. Por 4 porque terminou em 00 e por 5 porque terminou em apenas um 0. Quanto é 100 dividido por 5 dá exatamente o quê? 20. Então, quando o número terminar em 0 ou terminar em 5, eu sei que ele vai ser o quê? Divisível por quem? Por 5, tá bom? Vamos agora descobrir quando é que um número ele é divisível por 6, por exemplo. Deixa eu só apagar o quadrinho aqui para ficar melhor para os meus queridos alunos. Vai anotando aí, vai estudando, pessoal. Foco na aprovação. Aqui é o Aprovação Concursos e o seu sucesso começa aqui. Resolva muitas questões para que você possa, pessoal, se sobressair na prova. O segredo do sucesso é responder questões, não adianta. Exercitar, tá bom? Vamos que vamos. Quando é que eu sei que um número agora ele vai ser divisível por 6, por exemplo? Um número ele é divisível por 6 quando ele for
quando ele for divisível por 2, olha só, por 2 e por 3. Aí tu tem que lembrar quando é que o número é divisível por 2 e por 3. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tem que ser divisível por 2 e por 3 para poder ser divisível por 6. Olha um exemplo aqui legal, ó. Veja o número 18. Primeiro eu tenho que saber se ele é divisível por 2, depois se ele é divisível por 3. Se for pelos dois ao mesmo tempo, vai dar certo. Por exemplo, o 18, ele é por 2. Para eu saber se o número é divisível por 2, eu tenho que saber se ele é par. Ele é par? É. Ótimo, tranquilo. Por 3, vamos ver se ele é divisível por 3 o 18. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Tu soma 1 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 3, portanto 18 também é por 3. Ou seja, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, logo ele é divisível também por 6. 18 dividido por 6 vai dar exatamente 3. Vamos ver o 27. Olha o 27. Vamos ver se ele é divisível por 2? Não. Então, de cara, o 27 também não vai ser por 6, porque tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Eu sei que o 27 é divisível por 3, mas não é por 2. Então, não vai ser por 6. Nesse caso, esse aqui está fora. Entendido, pessoal? Tranquilo e calmo, gente. Então, é isso aí. Regra da divisibilidade para os principais números. Professor, 7, 8 e 9. São regras específicas, você precisa decorar. Esses aqui são bem mais simples de compreender, tá bom, meu querido aluno? Aí agora, gente, nós vamos apagar aqui, tudo certo, dá um pause, anota, eu vou apagar tudo, porque eu vou falar agora de MMC e MDC, tá certo? Vou falar de MMC e MDC. Vou começar pelo MMC. O MMC é o mínimo, como eu conheço, mínimo múltiplo, olha só, mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. É o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Por exemplo, pessoal, se eu quero o MMC entre os números 3 e o número 18, como é que eu faço para tirar o MMC entre o número 3 e o número 18? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é um negócio chamado de fatoração. Você vai ter que fatorar esses números em fatores. Esses fatores são em fatores primos. Aí eu já vou abrir, eu estou falando de MMC, mas eu tenho que abrir esse canal aqui para falar de números primos. Olha como essa aula de hoje é uma aula show. São vários conteúdos em um. Números primos. Você precisa saber o que é um número primo, pessoal. Um número primo é um número, vou falar para você, é um número que possui, olha só, que possui como divisor comum, apenas o 1, apenas o número 1, apenas o 1 e ele mesmo. Ou seja, ele só tem dois divisores. É o 1 e ele mesmo. Um exemplo de número primo que eu tenho aqui é o número 2. Quem são os divisores de 2? Volta mais um pouquinho a aula se você não entendeu. Divisores é quando começa do número 1 e vai até o próprio número. Ó. Divisores de 2 é o 1 e o 2. Divisores de 3, eu tenho aqui 1 e 3 apenas. Ou seja, esses números que possuem apenas o 1 como divisor e ele mesmo como divisor, eu chamo do que, pessoal? Eu chamo de números primos. Aí tem uma tabela que você precisa decorar, que é a tabela de números primos. Decorar não, aprender. Então, eu já vou logo criar aqui essa tabelinha. A tabela dos números primos. Quem são eles? O número 2, o 3, o 5, o número 7, por exemplo. Eu tenho aqui o número 9. O 9 é primo? Vamos ver aqui. Aí tu coloca, ó, vai do 1 até ele mesmo. Aí você vem 1. O 3 é divisor de 9? É. O próprio 9 é divisor de 9. Portanto, o 9 ele não é o quê? Ele não é um número
primo. Depois do 7, 11, 13. O 15 é primo? Não, porque o 15 tem o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Vem o 17, o 19. O 21 é? Não, porque o 21 tem o 1, tem o 3, tem o 7 e o próprio 21. Vem o 23 e assim sucessivamente, pessoal. É infinito o conjunto dos números primos. O que tu tem que lembrar? Que um número primo ele possui como divisor comum apenas o 1 e ele mesmo. E ainda vem um detalhe. O único número primo que eu tenho que ele é par, pessoal, ó, o único primo par é o número 2. O resto, todos eles são ímpares. Então, você não pode esquecer. O único número primo que é par é o 2. Tá certo? Então, vamos voltar para cá. O MMC. Para eu tirar o MMC entre dois números, eu preciso fatorar. Eu preciso usar a fatoração, tá certo? Vou ter que apagar esse lado aqui. Você para o vídeo, volta para poder entender, tá bom? Apaguei tudo, na verdade. Deixa eu ver se eu não vou conseguir restaurar. Então, vamos lá. Então, vamos falar de MMC novamente. Então, eu vou ter aqui, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum entre os números. Aí eu disse para você tirar o MMC entre o número 3 e entre o número o quê? 18. Então, o que foi que eu falei para você? O primeiro passo, você vai ter que recorrer à fatoração. E eu disse que você vai ter que fatorar em fatores primos. Então, o que é fatoração? É assim, ó, vou te dar um exemplo. Fatoração, o que é que você vai fazer? Vou te dar um exemplo. Você sabe que os números primos, vou botar aqui, os números primos são esses aqui, ó. Eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23 e vai embora. Então, eu tenho que fatorar em fatores primos conforme essa lista aqui. Por exemplo, para eu ver a fatoração do número 10, como é que eu consigo representar o 10 em fatores primos? Olha só, eu pego o 10 e vou escolher aqui da lista, começando do 2, quem é que pode ser dividido por 10. Por exemplo, o 10 dá para dividir por 2, por isso que tu tem que entender lá atrás os critérios de divisibilidade. 10 dá por 2, por quê? Porque o 2 é par, então eu vou botar o 2 aqui, não é verdade? E aí eu divido, ó, 10 dividido por 2, vai sobrar quanto aqui? 5. Aí tu vai olhar para a lista dos primos. Quem é o próximo número primo? É o 3. Aí eu te pergunto, 5 dá para dividir por 3? Não, professor. Então pula para o próximo primo, é o próprio 5. 5 dá por 5? Dá. Então 5 por 5 vai dar 1. Chegou no 1, parou. Tu vai passar uma lista, aí tu vai botar ó, 2 vezes 5, que dá igual a 10. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o 10 é a mesma coisa que o 2 vezes 5. Ou seja, eu tenho dois fatores primos que geram um número qualquer. No MMC, tu tem que fazer isso. Vou te dar um exemplo. Como é que eu faço os dois ao mesmo tempo? Eu vou de um por um, ó, 3 e 18. Aí eu passo aqui a fatoração. Só ajeitar essa questãozinha aqui minha. Vou passar aqui a fatoração, tá? Não tenha pressa, vai com calma. Se não entendeu, volta de novo, tá bom? Vamos lá. Então, ó, eu olho para o 3 e olho para o 18. E olho para o número primo. Aí, quem é o primeiro do número primo? É o 2. Vamos lá. O 3 dá por 2? Dá não, então para. O 18 dá por 2? Dá sim, porque o 18 é par. Então, eu vou fazer assim, ó, vou repetir o 3 e vou pegar 18 dividido por 2, que vai dar quanto? 9. Aí 18 dividido por 2 dá 9, né? Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui, é por 2, tá? 18 dividido por 2, o 2 tu vai botar aqui, ó, o 2 que é o primo, os primos sempre vão ficar nessa lista. 18 por 2 vai dar o quê? 9. Então o 3 não podia, baixou. O 18 voltou. Aí agora, professor, eu tenho o 3 e o 9, o que é que eu faço? Eu vou olhar de novo, começando pelo 2. Vamos lá, 3 dá por 2? Não. 9 dá por 2? Também não, porque eles são ímpares. Então, já descarto 2, eu já não vou botar o 2. Eu vou agora para o próximo primo, que é quem? O próprio 3. Então, o 3 dá por 3? Sim. Então, eu já boto aqui, ó. 3 por 3 dá 1.
9 dá por 3, dá 9 dividido por 3, dá 3. Ei, professor, aqui está o 1. Mas o senhor disse que quando tivesse 1 eu podia passar o traço. Porém, aqui agora tem o 3. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o 1 aqui embaixo. E o 3 eu posso dividir por quem? Por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora ficou 1, todos 2. Eu passo o tracinho e vou fazer assim, ó, 2 vezes 3 vezes 3. Que vai dar exatamente quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Logo, o MMC entre 3 e 18, o MMC entre 3 e 18 é justamente o próprio 18. Tá entendendo, pessoal, como é que responde MMC? É dessa forma que você vai responder questões de MMC, tá bom? Eu vou apagar esse quadro agora, você dá uma pausa, volta o vídeo para poder pegar a dica aí, tá certo? Eu vou apagar esse lado porque eu quero botar outros números, tá certo? Vamos lá para ver se você conseguiu compreender. Vamos lá, vamos ver se você conseguiu pegar aí a jogada. O MMC é assim, detalhe, prova de concurso não vai cair para tu pedir para tu fazer isso aqui, vai ser outra coisa, mas tu precisa conhecer essa base. Olha só, eu quero o MMC entre o número 4, o número 27 e o número 54. Olha que eu estou aumentando já aí, ó. Tá vendo que eu estou aumentando? Então vamos lá, qual o primeiro passo? É fatorar os caras. Então eu vou botar aqui, ó, 4, 27 e 54. Fazer o tracinho e começar agora a brincar com os números primos. Quem é o primeiro número primo da lista? O 2. O 2 dá para colocar aqui para dividir por algum desses três? Dá assim, ó. Se eu botar o 2 aqui, ó, 4 dividido por 2 vai ser 2. O 27 é ímpar, não vai dar por 2, eu vou repetir. E 54 dividido por 2 dá exatamente 27. Aí tu vai olhar aqui na lista dos que sobraram. Ainda dá por 2? Dá, esse carinha bem aqui, ó. Então, tu vai botar o 2 de novo. 2 por 2 vai dar 1. Repete o 27 e repete o 27 novamente. Agora vai por onde, pessoal? O próximo primo, porque aqui é ímpar. O próximo primo é o 3. Professor, como é que eu sei que 27 dá por 3? Porque se tu somar 2 mais 7, vai dar 9. E 9 é um número divisível por 3, portanto, dá certo. Então, vamos lá. Então, vai ser o 3. Repete o 1. 27 por 3 vai dar exatamente 9. E 27 por 3 vai dar exatamente 9. Ó. Ainda dá por 9? Por 3, desculpa. Dá, não vai para 9, porque 9 nem é primo. Nem está aqui na lista dos primos. É o 3. Repete o 1. Vai dar 3 aqui. Vai dar 3 aqui. Ainda dá por 3? Dá sim, meu querido aluno. Vai ser 1, 1 e 1. Aí tu vai fazer o tracinho e botar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 vai ser o quê? 12. 12 vezes 3 vai dar 36. 36, aí tu bota aqui, ó, vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. 108. Ou seja, o MMC entre esses três carinhas aqui é igual a 108. Isso é MMC. Tá ok? Pessoal, vou te dar uma dica. Presta bem atenção que aqui, ó, eu tenho 2 duas vezes. Então, eu posso botar assim, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes. O 3 apareceu quantas vezes? 3 elevado ao cubo. Só que na hora de multiplicar, eu não posso fazer 2 vezes 2, 4, assim. No 2 dá certo, mas no 3 não dá, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, aqui, ó. É como se fosse, ó, o 3 elevado ao 3, aqui já é potência, é como se fosse 3 vezes 3 vezes 3. O expoente, esse carinha aqui de cima, indica a quantidade de vezes que o 3 está se multiplicando por ele mesmo. Aqui no caso, é como se fosse o 2 duas vezes, ó. Então, fica atento, tu pode fazer tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma aqui que o resultado vai dar no mesmo, tá bom? Se você não compreendeu, volta aí um pouquinho para poder entender essa jogadinha aqui que eu estou explicando para vocês. Tá certo, meus queridos alunos? Isso aqui é MMC. Agora, pessoal, nós vamos falar de MDC. Se liga, MDC. O MDC é o máximo
divisor, máximo divisor comum entre dois ou mais números. Eu vou pegar aqui os mesmos exemplos. Por exemplo, o MDC entre 3 e 18. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer, gente? Fatoração. Fatoração em números primos. Aí você lembra lá quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, tem o 19, tem o 23, tem o que mais? O 29, isso, tem o 31, e aí vai embora, tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa, só que com uma diferença. Aqui, ó, tu vai botar o 3 e o 18. E aqui tu vai botar o número primo. Só que com uma diferença. Lá no MMC, tu podia fazer de um por um. Por exemplo, o 2. O 2 não dá pelo 3, mas dá pelo 18. Então, tu podia botar o 2. Aqui no MDC é onde entra a diferença. Você só pode fazer se os dois números, ou 3 números, ou 4 números, derem pelo número primo ao mesmo tempo. Isso mesmo. Só se esses dois caras servirem para esse número, ou para esse, ao mesmo tempo. Exemplo, o 3 e o 18 dá pelo 2 ao mesmo tempo? Não, professor, porque o 3 é ímpar. Então eu já pulo, já não vai ser o MDC entre eles dois, já não dá. O 2, quem é o próximo primo? É o 3. O 3 dá por eles dois ao mesmo tempo? Eu sei que o 3 dá por 3. E 18 dá por 3? Dá. 18 por 3 dá 6. Por então o 3, ó, divide os dois ao mesmo tempo. Ó. 3 por 3 dá 1. 18 por 3 dá 6. Aí vem o detalhe. Quando aparecer aqui, nesse lado esquerdo, um número menor do que esse cara do lado direito, tu já pode parar. Porque tu não vai encontrar na lista mais nenhum número que divida eles dois ao mesmo tempo. Logo, eu sei que o MDC entre 3 e 18 é simplesmente o 3. Conseguiu entender, querido aluno? Vou te dar outro exemplo. MDC entre o número 4, entre o número 27 e o número 54. Olha só o que a gente vai fazer. Primeiro passo, bota para fatorar. 4, 27, 54. Fatora. Primeiro, quem é que tu vai procurar? Quem é o primeiro? É o 2. O 2 não vai dar por eles 3 ao mesmo tempo, por causa de quem? Justamente por causa do número 4 aqui, ó. Ou do 27, porque o 27 é o que, gente? O 27 é ímpar, tá certo? Se o 27 é ímpar, não tem como você colocar. Quem é o próximo número? É o 3. Mas o 3 não dá por 4. Quem é o próximo número? É o 5. Mas o 5 já passou, ou seja, o único número primo que vai dar por eles aqui ao mesmo tempo é o 1. Então, nós chamamos esse cara quando o número 1 ele é o único número que consegue dividir esses três ao mesmo tempo, eu digo que eles são primos entre si. Eles são primos entre si. Tá certo, querido aluno? Entendido? Muito bem, vou te dar outro exemplo. Eu quero aqui o MDC de 9 e 54. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, meu querido aluno? Volta para fatoral, 9 e 54. Aí tu vai olhar na tabela. Quem é o primeiro número primo? É o 2. 2 dá por 9 e 54 ao mesmo tempo? Não, professor. Por então não vai ser o 2. Pula para o próximo, o 3. O 3 dá para dividir o 9 e o 54 ao mesmo tempo? Eu sei que o 9 sim. E o 54? Soma, para tu saber se um número é divisível por 3, tu soma os dois. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir por 3, portanto, o 54 também. Então, os dois ao mesmo tempo foi 9 dividido por 3 dá 3. 54 por 3, 5 por 4 vai dar exatamente o quê? 5 por 3 vai dar exatamente 1. Calma aí, deixa eu apagar. Que vai ser o quê, ó? Aqui. Vai ser 1. Sobra 2. 24 por 3 vai dar o quê? 8. 18. Ainda vai dar por 3. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não esquece. 18 por 3. Ou 3 por 3, 1. 18 por 3, 6. Olha só, aqui apareceu 1. É menor do que esse cara. Parou. Logo, eu tenho aqui 3 vezes 3. Ou então, 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Logo, o MDC, o maior divisor comum entre eles, é exatamente quem?
o 9. Tá certo, pessoal? Deu para entender isso aí? Gente, a aula de hoje é bem puxada, viu? Você precisa ter bastante atenção, tem que ficar muito atento. Depois nós vamos trazer questões na próxima aula, só questões de MMC e MDC, como tu vai responder, porque não vai cair isso aqui na prova. Isso aqui não cai na tua prova. Lá na frente eu vou te explicar como é que vai cair na tua prova, mas tu precisa entender essa teoria. Vou apagar esse aqui, porque agora eu quero que você entenda um negócio que vai cair, que pode cair em prova, que é a regra dos divisores. Regra dos divisores. Professor, que negócio é esse? É, meu querido aluno, é isso mesmo. A regra dos divisores. Lembra lá atrás que eu falei que os divisores, ele começa no número 1 e vai até o próprio número? Por exemplo, os divisores de 2 é o 1 e o 2. Os divisores de 7 é o 1 e o 7. Os divisores de 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Não é assim? Só, gente, se eu perguntasse assim, quantos divisores, quantos, não quais, quantos divisores possui o número 18, por exemplo? O número 18. A pergunta é, quantos divisores, quantos, ó, a quantidade, não é quais, é a quantidade. Você iria saber de cara como responder isso. Era só fazer assim, ó, pegar o 18 e perguntar quem eram os divisores do 18. Lembrar que divisores começa do 1 e vai até o próprio número. Então, ó, o 18 é o 1, o 2 dá por 18, o 3 dá por 18, o 6 dá por 18 e também o 9 dá por 18 e o próprio 18. Aí, ó, se eu quero saber quantos, era só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 18 possui quantos divisores? 6 divisores. Era muito simples. Só, pessoal, que aí pode cair uma questão perguntando assim, ó. Quantos... Olha só como é que pode cair aqui a minha questão, só para pegar o meu querido aluno que está aí se preparando para o concurso público. Ele podia perguntar assim, um exemplo. Quantos divisores possui, olha só, possui o número, vou botar aqui um número não muito alto, vou botar o número 120. Quantos divisores possui o número 120? Aí tu ia ter que fazer a lista todinha para depois contar. Só, pessoal, que não precisa você fazer isso. Desde que, vou apagar esse lado, não precisa você ficar fazendo esse tipo de cálculo. Por quê? Porque existe a chamada regra dos divisores. Como é que diz a regra dos divisores? A regra dos divisores, ela tem um passo a passo. Então, o passo 1, o primeiro passo que tu tem que fazer é simplesmente fazer o seguinte. Tu vai precisar fatorar o número em fatores primos. E isso você já aprendeu. Fatorar o número em fatores primos. Eita, professor, tenho que aprender esse negócio de números primos. É, querido aluno. Você tem que fatorar o número em fatores primos. E o passo 2? O passo 2 é colocar na regra expoente mais 1. Eixe, Maria, na regra. Expoente mais 1 vezes expoente mais 1 e assim sucessivamente. Isso aqui é para você aprender e botar no coração. É para você aprender e botar no coração. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, esse mesmo exemplo, e vou responder dessa forma aqui para você entender como é que você tem que fazer. Vamos lá. Quantos divisores possui o 18? Aí o que é que tu tem que fazer quando falar em quantidade? Se liga, o bizu é quantos divisores. Falou em quantos divisores, tu vai ter que usar o quê? A regra dos divisores, tá? Regra dos divisores aqui, ó. Então, como é que tu faz para responder a regra dos divisores? Tu tem que fazer os dois passos, o passo 1 e o 2. O primeiro passo, fatorar o número em fatores primos. É o 18?
Então, tu vai fatorar, ó. 18, passa o tracinho. Lembra lá da lista dos números primos? Quem é o primeiro? Aí tu tem que lembrar de cabeça. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai embora. Tem que aprender essa lista e ela é infinita, tá bom? Aí tu vai lembrar, começa pelo 2. O 2 dá por 18? Dá, então tu vai botar o 2. 18 por 2 dá 9. 9, dá por 2 ainda? Não, então tu vai atrás de quem? Do próximo, que é o 3. Então tu vai botar 9 por 3, dá? Dá. 9 por 3 vai dar 3. O 3 ainda dá por 3? Dá, repete. 3 por 3, 1. Chegou no 1, parou. Aí, a partir de agora, tu não vai mais fazer aquela brincadeira que eu fazia. 2 vezes 3 vezes 3. Não vai mais fazer isso. O que é que tu vai fazer a partir de agora? Tu pode até fazer isso aí. Mas, para ficar melhor o teu trabalho, o que é que tu vai fazer? Tu vai ver, ó, o 2 tem quantas vezes? Uma vez. O 3 tem quantas vezes? Duas vezes. Então, tu vai botar 3 elevado a 2. Esse 2 representa a quantidade de vezes que ele apareceu. Se tivesse mais um 3 aqui, era 3 elevado a 3. Esse carinha aqui, ó, que está em cima dele, é o que eu chamo de expoente. Professor, e olhando para o 2 eu não estou vendo nada. Quando não aparece nada é porque tem o número 1 em cima dele. Tá certo, querido aluno? Aí o primeiro passo tu fez, tu fatorou em fatores primos. Tu fatorou em fatores primos. E agora o que é que tu precisa fazer? O segundo passo. Aqui é o P1, que é o passo 1. Tu vai agora para o P2. O que é o P2? É você botar na regra expoente mais 1. Professor, e quantas vezes eu tenho que botar esse E mais 1 aqui? A quantidade de fatores que tivesse. Se aqui tivesse mais 1 aqui, ó, mais 3, mais 5, mais vezes 5, vezes 7, tu teria que botar a quantidade. Como tem 2, vai ser expoente mais 1, aí, ó, vezes expoente mais 1. Porque só tem dois fatores, o 2 e o 3. Aí tu vai pegar o expoente do primeiro, que foi 1 mais 1, vezes o expoente do segundo. É quem? 2. Então vai ficar 2 mais 1 dentro do parêntese, não pode vacilar. Porque se tu não colocar o parêntese, tu vai errar. Resolve o que está dentro do parêntese primeiro. 1 mais 1, 2, vezes 2 mais 1, 3. Resolve. 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Divisores. Confirma, pessoal. Confirma? Confirma, professor. Ó, por essa fórmula aqui, eu chego também no número 6, tá? Ah, professor, ali foi mais fácil desse jeito. É, meu amigo. Porém, na hora da tua avaliação, não vai cair um número pequeno, vai cair um desses. O 120, por exemplo. E aí? O que é que vai acontecer contigo? Tá bom? Então, se liga na regra dos divisores, tá certo? Eu vou apagar esse lado para te dar um exemplo aqui com o 120, ó. Quantos divisores possui o 120? Vamos lá que eu vou fazer agora, para você poder compreender quantos divisores possui o número 120. Olha só como é que eu faço aqui, ó. Vamos lá, para que você possa compreender como resolver esse tipo de questão dessa forma que eu ensinei para você, o passo 1 e o passo 2, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui. Se liga na questão, quantos divisores possui o número 120. Por isso que tu tem que aprender os critérios de divisibilidade. Então, qual é o primeiro passo? O passo 1, o P1. Vamos resolver aqui? Vamos juntos resolver sem pressa. Tranquilidade total. Igual a água de poço artesiano. Vamos lá. P1. Passo 1. Qual é o passo 1? Fatorar em fatores primos. Então, meu amigo, pega o 120 e vamos brincar com ele em fatores primos. Vamos lá. 120, quem é o primeiro? É o 2. 120 por 2, ó, vai dar 60. Ainda dá por 2? Dá. Então, repete. 60 por 2, 30. Ainda dá por 2? Dá. Repete. 30 por 2, 15. 15 dá por 2? Não. Então, já parou. Procura o próximo primo, é o 3. Então, 15 dá por 3? Dá, porque 1 mais 5 é 6 e 6 dá para dividir por 3. Então, 15 por 3, 15 dividido por 3 dá 5. 5 dá por 3? Não, professor. Quem é o próximo? É o 5. Só repete. E aqui vai ser 1. Aí, ó, o que é que eu tenho? O segundo passo, que é o P2. O segundo passo, o P2, é jogar na regra expoente mais 1, porque aqui eu tenho 2. Quantas vezes eu tenho 2? Eu tenho 2 3 vezes, vezes.
o 3 uma vez, vezes o 5 uma vez. Aí eu vou para cá agora, ó, jogar na próxima regra, que é a P2, que é a regra do expoente mais 1. Eu tenho quantos fatores? 1, 2, 3. Então, vai ser esses caras 3 vezes, ó. Expoente mais 1, abre e fecha parêntese, vezes. Expoente mais 1, abre e fecha parêntese, vezes. Expoente mais 1. Tu tem que aprender isso aqui, meu querido. Se você não aprender, você não vai para frente. E aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar o expoente do primeiro, do segundo e do terceiro. Ó. Quem é o expoente do primeiro? 3 mais 1. Então, tu abre o parêntese. 3 mais 1. Não esquece. Vezes. Abre o parêntese. Faz na calma. Quem é o do 3? É o 1. Então, é 1 mais 1. Vezes. Abre parêntese. Quem é o expoente do 5 é 1. Então, vai ser 1 mais 1. Logo, tu vai resolver o parêntese. Ó. 3 mais 1, 4 vezes. 1 mais 1, 2 vezes. 1 mais 1, 2. Agora tu resolve normal. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 divisores. Eu só quero saber a quantidade. Eu não quero saber quem são eles. Logo, eu tenho aí 16 divisores para o número 120. Tá bom, meu querido? Eu encerro essa aula por aqui, porque no Aprovação Concurso Seu Sucesso começa aqui. Se liga, assista essa aula quantas vezes for necessário. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês aí resolução de questões de MMC e MDC. Valeu!